Sejam bem-vindas ao podcast Mães e Abraços. Gente, hoje esse episódio tá demais. Você não perde um minuto aí, fica bem atenta, porque hoje a conversa vai ser bombástica, vai ser incrível, vai ser transformadora. Então fica aqui com a gente até o final. Como você já sabe, o nosso propósito aqui é apoiar mães na educação dos filhos, no autocuidado e no desenvolvimento pessoal. Olá! Sejam muito bem-vindas ao podcast Mães e Abraços. Meu nome é Kaline Salim, eu sou psicóloga e como você, nós somos mães apaixonadas por essa experiência divina que é a maternidade. E estamos aqui hoje, com a convidada muitíssimo especial, Cledivone Mota, para os íntimos. Tia Nau. É isso, minha gente! Ela é nossa tia! E ela cuidou, eu e Deise somos primas. Aqui tá tudo em família hoje, né? E Tia Nau cuidou da gente quando éramos bem pequenas e ela é uma inspiração para nós, uma referência. Nós crescemos, gente, acompanhando, eu fico até emocionada, acompanhando essa mulher evoluir, se transformar, mudar o cenário onde ela mora, onde ela vive, mudar a cidade, ser referência, ser inspiração. E ela é o nosso modelo. Hoje estamos aqui, nós somos grata, né, por esse exemplo que nós tivemos dentro da nossa família. E eu vou pedir, agora eu vou abrir espaço para a rainha entrar, porque ela é rainha, ela é deusa, ela é maravilhosa, e você fique atento em tudo que essa mulher falar. Quando essa mulher abre a boca, só amor, é só tesouro, é só joia, é só raridade que flui do coração dela. Então, fica aqui com a gente e se apresente aí, Tia Nau. Gente, boa noite. Eu me chamo Cledivone Mota e quanta honra, né? Depois de ouvir tanto elogio aqui, eu não sei nem o que dizer. Mas, assim, é uma honra mesmo, é uma alegria muito grande estar participando aqui desse podcast Mães e Abraços, que é um projeto lindíssimo, maravilhoso, que eu tenho indicado para muitas pessoas, porque realmente Kaline e Deise tem feito um trabalho lindíssimo, brilhante, e eu me orgulho muito de ver as minhas sobrinhas crescendo tanto e ajudando tanta gente nesse lindo Brasil nosso, né? Desde os lugares mais assim, dos menores lugares até os maiores, né? Até as pessoas que são mais até informadas. E eu fico assim muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar desse tema com vocês, porque na verdade, todos os dias nós lidamos com mães, né? O meu trabalho é um trabalho feito com crianças, com adolescentes, com mães, com pais, e é um trabalho também engrandecedor aqui na minha cidade. Eu faço atendimentos todos os dias, e esse tema que nós vamos discutir hoje é um tema do meu dia a dia, vamos dizer assim, né? Então, estamos por aqui. Felizes demais. Gente, o tema desse podcast são os desafios no casamento. O tema é Desafios no casamento pós-filhos. E os desafios são muitos, não é verdade? Tia, e a gente quer começar essa conversa. Olha, eu acho que a gente poderia ficar aqui conversando umas 2, 3 horas, e a gente não ia conseguir esgotar o número de desafios que nós enfrentamos depois do casamento. Mas a gente trouxe algumas perguntas específicas para direcionar aqui a nossa conversa, e a gente quer começar falando sobre essa diversidade dos papéis sociais que a mulher ocupa, né? Então, hoje a mulher, ela trabalha, ela estuda, e ao mesmo tempo, parece que tanto na família quanto na própria sociedade, a mulher é a responsável pela educação dos filhos,
Aí tem desafios em relação aos comportamentos e às próprias fases que a criança vai enfrentando, vai se desenvolvendo. Às vezes os pais não sabem como lidar, a família não sabe como lidar, e a gente vê que as mulheres elas são mais proativas nesse processo Sim. de aprender como lidar, de aprender novas perspectivas, inclusive de educação. E aí, tantos papéis, né? A gente vai observando que as mulheres elas ficam sobrecarregadas. E como lidar, tia, com essa sobrecarga de responsabilidade? Como lidar com os parceiros, né? Porque tem alguns parceiros que ajudam, que fazem parte do processo, que eles ombram com a mulher. E tem alguns parceiros que continuam tendo um comportamento muito passivo, muito paradinho, né? E a mulher continua essa caminhada aí de sobrecarga. Como lidar com isso? Assim, todo relacionamento é desafiador. Eu costumo dizer assim, que viver no século XXI é um desafio. A gente sabe que em toda época viver é um desafio, porque em cada sociedade, em cada tempo da sociedade, muitos problemas são levantados, muitas questões aparecem. E como a gente lida com muitos casais, a gente conversa com muitas famílias, a gente percebe que um dos grandes desafios é a comunicação, né? E a gente tem assim uma esperança muito grande que aqueles que não aprenderam, aprendam, e os mais jovens se abram cada vez mais para a comunicação. Porque a falta de comunicação no relacionamento conjugal, principalmente, traz diversos problemas. E eu vejo que essa questão do cuidar, do dividir as tarefas, tem muito a ver com a comunicação, com a falta de comunicação. O que acontece hoje? Duas pessoas se gostam, elas começam a namorar, elas se casam, ou vão viver juntas, né? Como a gente vê muito acontecer isso, mas elas não se conhecem. Elas veem a beleza que tem, a beleza externa, a beleza interna, às vezes elas observam o caráter, mas elas não conhecem as suas histórias, as suas respectivas histórias de vida. E por conta disso, os conflitos vão aparecendo na relação. Muitos casais, inclusive nós estamos acompanhando um caso assim, onde esse casal especificamente, eles estavam no processo de separação. Só que eles descobriram que eles se amavam. E eles quiseram lutar pelo casamento deles. E quando nós começamos as sessões, nós percebemos que o problema não era aquele que eles estavam contando, mas sim problemas de suas famílias, problemas que eles trouxeram das suas famílias de origem, né? Então, essa questão também do casamento pós-filhos também é uma questão que vem da falta de conhecimento mútuo, da falta de conhecimento da história do outro, né? Por exemplo, a gente vive numa sociedade onde as mulheres são responsáveis por praticamente tudo dentro de casa. Nós encontramos mulheres que estão super cansadas, mulheres que estão estressadas, sobrecarregadas, como você colocou, Daisy, e quando elas chegam no consultório, elas estão extremamente ansiosas. Por que elas estão ansiosas? Porque elas não estão dando conta. Elas não estão suportando essa sobrecarga. E aí, nesse momento, os filhos começam a padecer, né? Começam a entrar em sofrimento, a relação começa a ficar cada vez mais difícil, e aí o casamento vai ficando fragilizado, né? E muitas outras situações podem aparecer. Então, como lidar de maneira saudável com esse relacionamento que faz parte de uma sociedade que exige tanto da mulher? Primeira coisa que eu acredito que a gente precisa fazer é acolher essa dor, acolher esse sofrimento, acolher esse eu não consigo fazer sozinha.
Porque muitas mulheres, elas querem ser a Mulher Maravilha. E a gente sabe que a gente não dá conta disso. Chega uma hora que a conta chega, né? Então, a primeira forma de fazer isso de forma saudável é acolher esse eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta de tudo sozinho. E ser sincera não só consigo mesmo, mas ser sincera também com o companheiro. Mas não é aquela sinceridade que grande parte das mulheres faz. Ou elas se calam e ficam de cara fechada, vamos dizer assim, ou então elas começam a soltar farpas, né? Ela diz uma agressão aqui, ela age de uma forma aqui, e vai soltando as farpas, e vai murmurando, e vai tratando mal o esposo, gritando com os filhos. Não é esse tipo de sinceridade que eu falo. É a sinceridade de entender que não consegue e de pedir ajuda, né? De chegar para o companheiro e dizer: olha, eu gostaria de conversar um pouco com você sobre algumas coisas que eu estou sentindo, sobre algumas coisas que não estão bem comigo. Você percebeu como é que eu estou tão agressiva? Eu estou tão nervosa, eu queria que você me ajudasse. Então, ser sincera com o parceiro de uma maneira acolhedora e amorosa. Coisa que não é fácil para muitas mulheres, né? Que às vezes são mulheres impulsivas e elas não conseguem, não conseguem trabalhar as suas emoções a tal ponto de esperar um momento para fazer isso. Então, a primeira coisa é essa aí. A segunda é acolher as diferenças familiares, que é aquela questão que eu coloquei no início. A gente precisa conhecer a família do outro. Como era a relação do meu esposo com os pais dele? O pai do meu esposo segurava ele no colo quando criança? Ele ajudava a esposa nas atividades domésticas, nas tarefas domésticas? Eles tinham acordos? Então, conhecer essa história de vida do marido é muito importante, porque ela explica muita coisa, né? E a gente tem orientado os casais a buscarem esse conhecimento, né? Que muitas vezes a gente casa e não sabe com quem a gente casou. A gente sabe que ama, que a gente quer ficar perto, que a gente quer fazer tanta coisa junto, mas a gente não conhece a história de vida dessa pessoa. E a história de vida dela explica tudo sobre ela, né? Então, é importante isso aí. E outra forma saudável também de lidar com isso é ter paciência com os resultados. Imagine que o relacionamento foi iniciado no namoro, no noivado, teve aquele tempo todo de aproximação, mas eles não se comunicavam. E aí, de repente, está morando junto, está casado, tem filhos, e quer que tudo aconteça de repente. Então, é preciso ter paciência nos resultados, né? É preciso ter paciência para o crescimento do outro, porque nós, mulheres, nós somos ensinadas desde de criancinhas a cuidar da boneca, a dar banho na boneca, a trocar a boneca. E a gente sabe que isso é uma iniciação para cuidar dos nossos filhos lá na frente. E a sociedade que a gente vive, por ser uma sociedade também muito machista, nem permite que os meninos façam esse tipo de brincadeira, que é importante também. É importante para o crescimento deles e para a elaboração dessa compreensão de que um dia eles vão ser pais. E que eles precisam também, né, estar junto ali com a esposa. Então, é na brincadeira também que a criança vai ter essa compreensão e vai mudar também a sua mentalidade. Mas como fazer isso se nessa sociedade que a gente vive, muitas famílias e muitos pais não permitem, né, que a criança tenha essa oportunidade? Sim, e que é uma questão que tem muitos fatores, né, tia? E que tem questões históricas
que a gente fala muito sobre isso aqui nos temas que a gente trata no podcast, que não existe um botãozinho que a gente aperta e resolve tudo. Uhum. E aí, esse terceiro ponto que você falou, de ter paciência com os resultados, né? E enquanto você falou sobre essa questão de acolher e de pedir ajuda, eu me lembrei de como eu me comportava no começo do meu casamento, porque eu me sentia muito insegura. Talvez pode passar na sua cabeça, ouvinte, que se você disser isso para o seu esposo, acolher esse eu não estou dando conta, eu estou cansada, eu estou ansiosa, talvez você tenha medo de ser deixada, de ser abandonada, talvez você tenha medo de ouvir assim, mas a minha mãe sempre deu conta, ou mas a minha avó dava conta, as minhas tias deram conta, por que que você não dá conta? E aí é importante fazer toda essa leitura. E ela vai se sentir fraca, né? Ela vai se sentir fraca. Então, ela está tão ali querendo dar conta de tudo que ela adoece. Sim. E aí a gente precisa, de fato, acolher e ter consciência de que, por mais que a gente se esforce, a gente não vai dar conta mesmo. E que essa principalmente aquelas que trabalham também em outras atividades. Essa semana eu atendi uma mãe que, na verdade, o filho dela que foi para o atendimento, uma criança de 5 anos. Só que quando a psicopedagoga atendeu a mãe, fez a anamnese, ela percebeu que quem estava precisando de ajuda era a mãe, não era a criança. A criança, na verdade, estava sendo uma vítima. E aí ela passou o caso para mim. Aí eu marquei e comecei a atender essa mãe. E foi exatamente esta demanda que ela trouxe. Ela tem 3 filhos, o mais novo ainda não tem nem 1 aninho de vida, e ela não está dando conta, porque o esposo trabalha muito, às vezes chega muito tarde em casa, e ela simplesmente está, assim, totalmente estressada, já gritando com as crianças, e até o marido acha estranho já o comportamento dela, porque ela não é uma pessoa assim. E aí nós começamos a conversar, e foi exatamente isso que eu falei para ela. Você primeiro precisa entender isso, que você não está conseguindo, não é porque você não tenha forças para conseguir, é porque é muita coisa para um ser humano só. E aí nós conversamos e eu passei uma atividadezinha para que ela fizesse ao longo da semana, e na semana que vem ela vai me retornar com essa atividade, né? E eu espero que a coisa comece a se ajustar. Eu acho, tia, que a gente precisa mudar, né, a visão da mulher dentro da sociedade. Porque a gente vive hoje um outro contexto, a mulher assumindo diversos papéis. Ela trabalha fora, ela trabalha em casa, ela cuida dos filhos, ela cuida do marido, ela tem sonhos, tem hobbies, tem momentos de autocuidado, né? Tem exercícios físicos, e aí ela tem também essa interação social, porque é uma necessidade ela interagir com outras mães, com outras mulheres, com amigas, sair para passear, enfim. Ela está hoje, né, equilibrando diversos pratos. Antigamente não era assim. Antigamente a mulher ela não tinha espaço para cuidar de si, para fazer um esporte, ou ter um hobby, ou conquistar, né, algo, ou uma carreira. Enfim, a mulher de antigamente, das nossas avós, né, a mulher ela estava a todo momento disponível para o marido e para os filhos. E aí, essa mulher era uma mulher anulada, ela se anulava dentro dessas relações, né? Ali sempre à disposição do outro. Era uma mulher esquecida, Sim. era uma mulher que estava ali para servir, né? Então, não tinha esse olhar voltado para a mulher. Hoje, não, a gente se preocupa com a saúde física, com a saúde mental dessa mulher. E aí, a gente precisa mudar essa visão da sociedade, porque é uma visão social, uma visão cultural, né? E quando a gente muda, a gente começa a diminuir as nossas expectativas. Porque se a gente olha para as nossas avós, né, e espera agir como as nossas avós agiam, estar disponível, por exemplo, a todo momento para o sexo,
né, atendendo a todas as necessidades e desejos dos filhos, se o nosso olhar estiver voltado lá para trás, a gente não vai dar conta, porque a gente vive em outro contexto, em outro cenário, outra realidade. A gente não vai dar conta de corresponder com essas expectativas altas e incorretas, né, inadequadas, porque não é uma expectativa real, é uma expectativa ideal, utópica, que não faz parte da sua realidade. E aí você vai se frustrar profundamente. E a elas se sentem frustração... culpadas por isso, né? Elas se sentem muito culpadas. E a frustração, ela gera culpa. Exatamente. Então, a primeira coisa que eu vejo que precisa mudar também, né, na relação, no casamento pós-filho, é essa perspectiva. Uhum. E também a perspectiva de ser aquele casal que a gente já foi um dia. Porque não existe casamento que não viva uma crise conjugal com a chegada dos filhos. Eu ouvi isso de um terapeuta de casais falando, não existe alguma crise esse casal vai experienciar, porque Sim. é um novo cenário que se abre, é uma nova pessoa que entra dentro dessa família. Eu lembrei daquele desenho Caverna do Dragão, que aquelas crianças entram no portal e elas ficam o desenho inteiro enfrentando vários desafios para voltar para casa. E a maternidade, a paternidade é um portal, minha querida, que você entra e nunca mais vai voltar. Você tem que aprender a lidar com os conflitos dessa caverna, porque não dá para voltar mais. Né? E nem a gente quer, assim, ficar sem os filhos, é claro, né? E precisa mesmo vencer esses desajustes aí que vão aparecendo. E na pesquisa que eu fiz algumas entrevistas, né, ao longo desses dias aí, sobre a temática de hoje, e 90% dos maridos e das esposas disseram que a vida deles a vida mudou totalmente. Totalmente. Desde a vida sexual, desde os programas que eles faziam, desde a forma de conversar até dentro de casa, desde os lugares onde eles namoravam, né? Desde de tudo, finanças, tudo mudou. Então, é um serzinho que vem, que a gente ama demais, mas que traz muitas mudanças, né? E essas mudanças, muitas vezes, traz o sofrimento também. Sim. Então, essa pesquisa, esses dados que você coletou, tia, são uma prova viva de que mulher, se você se sente cansada, se você percebe que o seu casamento, a rotina, por exemplo, né, sexual não é mais a mesma, as conversas não são... Tá tudo bem, é isso mesmo. E aí a importância da gente acolher, da gente como é que é? Aceitar. Porque às vezes eu percebo que tá bem na nossa cara e a gente não quer aceitar. Sim. Porque aceitar dói, porque aceitar constata algumas frustrações, né, tia? Tem um grande caminho aí dentro dessa questão da aceitação. Mas eu tenho visto que quanto mais rápido a gente se vulnerabiliza e aceita, a gente vai encontrando esses caminhos dentro dessa caverna. Isso. A gente vai encontrando o caminho, né? E depois eu quero deixar aqui algumas dicas, né? De como fazer para que esse conflito todo ele seja amenizado, né? Realmente que tudo vai ser diferente para sempre, mas há muita coisa boa que se pode fazer depois que os filhos vêm. Ô, gente, a Cleidivone Tianal, ela é psicanalista, ela é psicopedagoga, ela tem uma história linda, né, como educadora, e ela tem também um podcast
e o Instagram, que a gente está aqui indicando para vocês, maravilhoso, junto com o digníssimo esposo, Clériston Mota, que é Relação Prazerosa. Acompanhem, tá? E sigam nas redes sociais. E eu queria, tia, que a senhora contasse um pouquinho mais sobre essa pesquisa, né? E a conclusão que você teve com essa pesquisa aí, com os casais que você fez. Porque eu me identifiquei demais com essa pesquisa, porque é o desafio que eu tenho enfrentado no casamento pós-filho também. Uhum. Uma das coisas que eu pude constatar assim, logo de primeira foi que todos passam pelos mesmos problemas. Segundo, a falta da comunicação. A mulher ela fica tão chateada com o faz de conta de muita coisa, com a falta de iniciativa do esposo, que ela se fecha. Quando ela se fecha para tudo, a gente sabe disso, né? Então, a falta de comunicação é um dos principais problemas. Outra coisa é a questão do sexo, que muda totalmente, né? E que os casais, outra coisa que ficou assim muito clara em todos os casos, 100%, é que os programas que eles faziam, eles não fazem mais. Eles dizem assim, raramente a gente programa alguma coisa. E uma das respostas falou assim, nós nunca mais fizemos nada. E nós já temos 19 anos de casados. Né? Então, é uma questão assim, muito delicada. Eu me lembro que, no mês de junho, no Dia dos Namorados, nós estávamos em pleno curso, no Relação Prazerosa, um curso para casais. E lá no grupo, havia 3 mulheres que estavam com bebês. E naquele mês, nós resolvemos falar sobre a importância do romantismo no casamento, né? De relembrar aquelas coisas que foram vividas no namoro e que muitas vezes deixaram para trás, foram esquecidas e tudo. E aí elas entraram no meu PV, contaram algumas questões e disseram como a gente, com o bebê, vai conseguir fazer uma programação no Dia dos Namorados. Então, elas achavam que era impossível isso. E aí nós conversamos, demos algumas dicas, e uma, que inclusive é essa de 19 anos de casados, ela disse assim, depois de 19 anos de casados, essa foi a noite mais extraordinária que eu tive com meu esposo. O que é que ela fez? Eu achei lindo. Ela foi no hotel, reservou algumas horas, porque ela não poderia ficar a noite toda, porque o bebê ainda amamenta, reservou algumas horas, pediu um serviço para organizar o quarto, colocar flores, colocar vinho, arrumar tudo, e aí, quando foi, mais tarde, eles foram para lá. E o resultado foi extraordinário. Né? Então, assim, a gente precisa ativar esses casais e trazer essa compreensão que a Karine falou aí, né? De que realmente nós vivemos num contexto totalmente diferente dos nossos pais e que a gente precisa refazer esses conceitos, refazer essa história vivida e procurar viver um tempo diferente. Outra coisa que eu percebi nessa pesquisa, que eu achei assim, muito interessante, é a questão do vínculo com os filhos, que é uma questão histórica também. Muitos maridos vão para o casamento e eles não tiveram um vínculo com os seus pais. E esse problema eles levam para os filhos. Quando um pai não tem aquele vínculo amoroso com o seu filho, com os seus filhos, ele também não se abre para auxiliar a esposa. Então, nós mulheres precisamos, principalmente aquelas que têm bebês, que têm filhos pequenos, precisam motivar esse vínculo, porque se o pai está perto do filho, se o filho está perto do pai, vai descansar a mãe. Então, foi uma das coisas também que eu percebi assim, muito interessante nessa pesquisa. Né? Então, é uma questão que precisa ser discutida, que precisa ser orientada, e nós mulheres precisamos muito mudar a nossa forma de agir para que também
a gente consiga vencer esses conflitos, esses desafios que a gente vive todos os dias dentro da nossa casa. Então, às vezes, o homem ele é omisso e não participa, às vezes ele se mostra desinteressado, não é apenas por uma questão, porque ele é mau, ou porque ele é ruim, porque ele é um traste. Não é isso! Muitos são chamados assim, né? Muitos são chamados assim por suas esposas. Sim. Acomodado. Acomodados. Tem toda uma questão histórica e como a senhora trouxe, tia, familiar, né, de herança familiar. E a gente sabe que as mulheres elas se abrem muito mais para falar sobre isso, para falar sobre a infância, para compreender. A gente sabe que tem muito avanço ainda, né? A gente precisa avançar muito, mas as mulheres elas têm sim, né, tia, mais abertura para falar de si mesmas e para digerir essa história. Que muitas vezes explica, como a gente já falou aqui, que explica as principais questões, as suas dificuldades, né? Muitas dores e sofrimentos que explodem, que aparecem no casamento, e principalmente no casamento depois dos filhos. Então, a Sandra já compartilhou várias dicas para ajudar os homens, né? E acredito que talvez o que a gente pode deixar assim ainda de reforçar, né? A gente tem mais alguns minutos, tem 10 minutos só, especialmente para essas mulheres que os maridos não aceitam, que acha besteira, que acha que eles cresceram saudáveis e estão vivos, e por que com os filhos não podem repetir a mesma coisa, né? Que mensagem, tia? Ou o que essas mulheres que têm esses esposos que talvez ainda estão muito cegos e não conseguiram de fato perceber, o que elas podem fazer, além de trabalhar essa questão da comunicação, de acolher, né, as suas próprias dores e aquilo que elas não conseguem fazer? Às vezes, solicitar alguma coisa sem reclamar. Olhe bem, imagine aí um marido que ele cresceu em uma família onde havia várias irmãs e a mãe, e todas elas serviam ao pai e aos irmãos. Imagine o tanto de conflito e de dores que essa mulher carrega para o seu casamento. Muitas delas não conseguem nem pedir ao marido, amor, você poderia lavar a louça para mim? Então, ela se fecha, ela fica com raiva, né? Mas ela não pede. Aí vem também a questão do orgulho, dessa dor, né? E ela não se abre para tentar conseguir algum resultado por parte do esposo. Então, eu vejo que a mulher, felizmente ou infelizmente, ela é o esteio da casa, né? Às vezes ela precisa dar 2 passos quando o marido dá apenas 1. Eu acredito que a mulher, ela tem uma sabedoria especial, né? E com jeitinho, eu acho que ela consegue sim. Por mais que o esposo seja duro, por mais que o esposo seja fechado para isso, se ela tiver esse acolhimento e paciência com os resultados, ela vai conseguir chegar lá. Porém, é importante uma coisa. Essa questão da conversa, do diálogo, de ter um bate-papo sobre as responsabilidades, é muito importante. Casamento não é coisa para criança. Casamento é coisa para adulto. Família não é apenas da mulher. Família é dos dois. O amor começou com os dois. A família começou com os dois. Então, as responsabilidades também é do casal. E se a mulher tenta viver uma realidade diferente dessa, ela vai realmente adoecer, porque ela não vai dar conta. Mesmo que ela fique em casa o tempo todo, que ela só faça o serviço da casa, vai chegar uma hora que ela não vai suportar. Porque é o que Kaline falou também aí. Ela vai sempre servir os outros e ela vai se esquecendo de si. E esse esquecimento de si traz um prejuízo muito grande.
chega uma hora que ela não dá conta. A mulher tem sonhos, tem projetos, tem inteligência, tem criatividade. E essa criatividade, esses sonhos também precisam ser postos em prática, afinal de contas, ela é um ser humano. E como ser humano, ela tem vontades, ela tem emoção, ela tem sentimento, ela tem projeções, ela quer ser feliz. E não dá para ser feliz no casamento fazendo tudo sozinho, né? Quando há parceria, aí a felicidade, ela acontece. Então, aqui eu queria deixar, não sei se dá tempo, mas eu queria deixar umas dicasinhas. Pode ser? Eu acho que esse episódio vai ficar um pouquinho mais longo, viu, gente? Porque a gente tem que aproveitar cada minuto com essa mulher aqui. Outra coisa que eu observei, tia, em relação à intimidade, né, à vida sexual do casal. Os homens, eu falo com meu marido assim, cara, eu tenho que aprender a ser mãe e eu tenho que te ensinar a ser pai. Pois Não, é um peso muito grande para eu carregar, porque eu espero que eles tenham essa proatividade naturalmente, que é a proatividade que eu tenho. Mas essa questão também, ela está relacionada à criação, né? E à cultura, porque esse homem, veja bem, eu brincava de casinha, eu na minha adolescência eu arrumei a casa para minha mãe, eu cuidava dos meus irmãos menores, eu fazia almoço. Então, eu tive todo um treinamento, né? Eu desenvolvi todas essas habilidades. E o homem não. A questão sexual, da vida sexual, por exemplo. Hoje, muitos casais, eles se relacionam de maneira pornográfica, sem se conhecer, sem saber assim, oh, será que eu gosto disso? Não, eu não gosto daquilo, porque a gente tem uma imagem do que é um sexo legal, do que é um sexo bom, mas é uma imagem que foi passada pela pornografia. Como esse homem iniciou sua vida sexual? Muitos através de filmes pornô, muitos pais levavam os filhos, né, à casa de prostituição para ter a sua primeira relação sexual. Então, é a referência que esse homem traz, é uma referência pornográfica. E aí a gente, na questão do casamento, a gente traz essa bagagem, né, da nossa família, da nossa cultura, da nossa criação, e a gente traz essa bagagem e esquece de quem nós somos, do nosso próprio desejo. Eu quero deixar claro aqui para vocês que existe uma grande diferença entre pornografia e erotismo, né? O erotismo, ele é necessário dentro do casamento, né? Dentro dessa vida sexual, mas é um erotismo que ele é como se fosse particular do casal. É uma construção do casal. Eu vi outro dia uma metáfora que eu achei incrível. Casamento, gente, é uma fronteira que de um lado está um país, do outro país. É como se fosse Brasil e Paraguai. E tem uma ponte entre a gente, tem uma ponte. E a gente precisa o quê? Essa ponte, a gente precisa cuidar dela e nessa ponte a gente vai construir a nossa relação. O eu com o tu formando o nós. Então a gente vai construir esse erotismo e construir o nosso jeito de fazer, né, tia? E você vai trazer essas dicas, e é bom a gente aproveitar essas dicas e tentar olhar o que eu posso fazer, assim, que é legal, né, para eu fazer, aproveitando essas dicas, mas eu e o meu marido construir. Isso. E interessante que você falou aí sobre a pornografia, porque o que é que acontece? Muitos casais, quando partem para a pornografia, alguns é porque já tem esse costume, mas outros começam depois de um certo tempo, quando o casamento esfria. Então, aí entra novamente a questão da comunicação. Eles não se comunicam para saber por que está a frieza, eles não fizeram mais um programa juntos como casal, eles não tiveram mais tempo de qualidade, e aí eles querem, porque querem, apimentar a relação, mas eles não pensaram sobre a relação. Então, uma coisa que é muito importante é que
o casal precisa pensar a sua relação. Eu gosto de dar esse exemplo. Nós, mulheres, quando a gente vai para a cozinha, a gente planeja. A gente planeja o tipo de prato que a gente vai fazer, a gente planeja providenciar os ingredientes, a gente planeja tudo. Por que no casamento a gente não quer planejar? Porque no casamento a gente acha que tudo vai acontecer como um conto de fadas. Aí entra mais uma vez a questão histórica, a questão da nossa infância, né? Porque nós crescemos vendo as histórias infantis, os clássicos, né? Onde a princesa era feliz para sempre. Só que na nossa realidade, mesmo que sejamos princesas, nós vamos ter que lutar por essa felicidade. Somos nós que vamos construir essa felicidade. A gente não vai receber como um príncipe encantado que vem e me tira do sofrimento. Essa não é uma verdade. Então, a nossa felicidade, nós mulheres precisamos entender que a nossa felicidade somos nós quem buscamos. E eu quero deixar aqui algumas dicas bem rapidinho, que os casais, e principalmente as mulheres e mães, né, que vão ver esse podcast. Primeiro, separe tempo para namorar. Na pesquisa, eu percebi que os casais não se preocupam muito com isso. Vai quando dá, né? Mas é preciso planejamento. Quando se tem criança em casa, é preciso planejamento. Eu tive 4 filhos e eu sei como é que é. Meu amor costuma dizer assim, que a gente vivia como amantes, se encontrando às escondidas por causa das crianças. Né? Então, em primeiro lugar, separe tempo para namorar. Planeje esse tempo, né? Esse tempo de qualidade, esse tempo dos dois. Segundo, dialoguem, façam acordos. Não dá para ter criança em casa e não haver acordos. Se não houver esses acordos, se não houver esse diálogo, o casal vai entrar em choque, porque ninguém dá conta. Terceiro, estabeleça prioridades. Mulher, você que está aqui nos ouvindo, que vai nos ouvir, estabeleça prioridades, porque você não é a Mulher Maravilha. Então, existem coisas que podem ser deixadas para depois. Priorize o seu descanso. Faça o que dá para fazer, cuide dos seus filhos, mas cuide de você também. Outra coisa, planeje um programa de casal. Quantos programas nós fizemos quando éramos namorados ou então quando não tínhamos filhos ainda? Na pesquisa, muitos casais disseram que não tinham feito mais programas de casal depois que os filhos nasceram. Então, como esse casamento vai ser consolidado se eu deixo de fazer coisas importantes como um programa de casal? Tem gente que não faz porque tem medo de deixar as crianças com outra pessoa. Existem pessoas de confiança, eu fiz isso muitas vezes para fazer os meus programas. Porque, além de ser mãe, eu sou mulher, eu sou esposa, eu sou um ser humano e preciso me cuidar e cuidar do meu casamento. Separe uns minutinhos ao longo do dia para conversar os dois. Não precisa ser meia hora, 1 hora, não. Uns minutinhos para saber como é que foi o dia do outro. Como é que foi seu dia, meu amor? Está muito cansado? Está muito cansada? Por quê? Isso faz com que a gente compartilhe como é que foi o dia e diminui a ansiedade. Quando a gente fala o que a gente sente, essa ansiedade diminui, esse nervosismo diminui e a gente consegue um fôlego para continuar. Sexto, cuidado com as interferências de outras pessoas, com as opiniões de outras pessoas, que muitas vezes opinam tanto, né? Quando o casal tem um filho, quando nasce o bebê, são tantas opiniões de fora, as pessoas, os nossos pais se esquecem que nós vivemos outros tempos, que aquele tipo de educação não é mais a educação de hoje, que o tipo de relacionamento que nós vivemos não é mais o de hoje. Né? Então, o casal precisa ter esse cuidado com essas opiniões alheias de outras pessoas, para também não trazer prejuízo. E se cuidem, não desistam de vocês mesmas, mulheres, mães, parceiras, companheiras, porque é possível sim ter um casamento legal, ajustado e feliz
tendo os nossos filhos que são tão preciosos para a gente. Tá bom? Então, são essas dicas aí que eu quero deixar para vocês. Que conversa maravilhosa, que conversa preciosa. Ai, tia, muito obrigada por aceitar nosso convite, por separar esse tempo para estar aqui com a gente. Obrigada, Kaline, pela ideia desse tema tão maravilhoso, tão necessário. A gente precisa discutir sobre isso. Quanto mais a gente discute, quanto mais a gente fala, mais possibilidades a gente cria para se curar, mais caminhos Sim. a gente cria para lidar com os nossos desafios que fazem parte da vida. Não é, tia? Agora, que lindo isso. Não desista, os desafios virão, as crises virão, mas não desista de você, não desista da sua família, não desista do seu casamento. E eu, de certa forma, esse podcast é uma maneira, né, de dar as mãos entre Sim. nós que somos mulheres, que somos mães, que somos profissionais, e outras, e você que está aqui nos ouvindo. Nós queremos dar, assim, as mãos para você e te ajudar a respirar, a tomar novos fôlegos para seguir em frente. Kaline, quer deixar aí uma mensagem? Eu queria deixar o meu abraço apertado em Tianal, agradecer. Para mim é uma honra estar aqui. Eu espero que que a gente venha ter outros encontros como esse, tão Sim. edificantes, né? Tão maravilhosos, que enriquecem muito a nossa vida. E dizer para as mulheres, tá? Olha, você passou por um portal, tá bom? Agora a gente precisa se reinventar. É criar uma nova história. Você nunca mais será a mesma, seu casamento nunca mais será o mesmo, seu marido nunca mais será o mesmo com a chegada dos filhos. Aceite isso e reescreva novas formas, com criatividade, com carinho, com respeito, com empatia. Reescreva uma nova forma de se relacionar, de, como o Tianal trouxe aqui as dicas, né? De se relacionar sexualmente, tá? Muitas vezes não vai dar para fazer na hora que você planejou, né? Na hora que você esperava, o menino no meio do baixo acordou, vai chorar, né? Mas eu acho que aceitar essa nova realidade, né? E se reinventar, eu acho que esse é o caminho. Um beijo para vocês e a gente se vê. Tianal, você quer deixar a última mensagem? Um abraço, o pessoal pode seguir. Faz o convite aí. Certo. Nós temos o Instagram, né? Tem o Cledivone Psico, que é o Instagram mais sobre aprendizagem, que é uma área que eu amo. E nós temos o @relação.prazerosa no Instagram e também o Relação Prazerosa no YouTube, que é um canal voltado para casais, para orientação de casais. E nós temos ajudado muitos casais através desse canal e daquilo que a gente posta lá, tá bom? Então, é isso aí. Eu quero agradecer também a vocês, meninas lindas e preciosas, meninas que têm, assim, ajudado muita gente com a experiência de vocês, com o conhecimento que vocês trazem. E, com certeza, vocês vão bombar cada vez mais. Amém. Amo vocês. Um beijão. Um beijo. Eu te amo vocês, amo vocês. Eu também amo. Um encontro de amor aqui, gente. Verdade. Bom demais. Um beijo, beijo. Tchau.